Artigo 46. Os tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 1º. Nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Inciso 1. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes, previamente qualificados, e feita então a avaliação e classificação dessas propostas, de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório, e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para sua execução. Inciso 2º. Uma vez qualificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas com o proponente melhor qualificada, com base nos orçamentos detalhados e apresentados e respectivos preços unitários, tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Inciso 3. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado sucessivamente com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação. Inciso 4. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Parágrafo 2º. Nas licitações do tipo técnica e preço, será adotado adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior o seguinte procedimento, claramente explicitado no instrumento convocatório. Inciso 1. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 2. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada na maior autoridade da administração promotora, constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente, dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e do domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, concretamente mensuráveis, e essas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados por ato convocatório. Artigo 47. Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preço com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Artigo 48. Serão classificadas: inciso 1. As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação.
Inciso 2. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido, ou com preço manifestadamente inexequíveis. Assim, considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua fiabilidade através da documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Condições essas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo, consideram-se manifestadamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferior a 70% do menor dos seguintes valores. A linha A. A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou, a linha B, valor orçado pela administração. Parágrafo 2º. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se referem as alíneas A e B, será exigida para a assinatura do contrato prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada no limite de convite a redução deste prazo para 3 dias úteis. Artigo 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1º. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo 2º. A nulidade do procedimento licitatório induz do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo 3º. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação. Artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao processo licitatório sob pena de nulidade. Artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração, responsáveis pela licitação. Parágrafo 1º. No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas, em face da exiguidade de pessoa disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Parágrafo 2º. A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento será integrada por profissionais legalmente habilitados, no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. Parágrafo 3º. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Parágrafo 4º. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
Parágrafo 5º. No caso de concurso, o julgamento será feito por comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Artigo 52. O concurso a que se refere o parágrafo 4º do artigo 22 desta lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. Parágrafo 1º. O regulamento deverá indicar, inciso 1, a qualificação exigida dos participantes, inciso 2, as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho, inciso 3, as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Parágrafo 2º. Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo, quando julgar conveniente. Artigo 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Parágrafo 2º. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da administração o valor recolhido. Parágrafo 3º. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Parágrafo 4º. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará. Capítulo 3 dos contratos. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Aplicam-se-lhes subspletivamente os princípios da teoria geral dos contratos às disposições de direito privado. Parágrafo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, inciso 1, o objeto e seus elementos característicos. Inciso 2, o regime de execução ou a forma de fornecimento. Inciso 3, o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento e as obrigações e a do efetivo pagamento. Inciso 4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. Inciso 5. O crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Inciso 6. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. Inciso 7. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Inciso 8. Os casos de rescisão. Inciso 9. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 desta lei. Inciso 10. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Inciso 11. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor. Inciso 12. A legislação aplicável à execução do contrato, especialmente aos casos omissos. Inciso 13.
a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Parágrafo 2º. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o fórum da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no parágrafo 6º do artigo 32 desta lei. Parágrafo 3º. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou município as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei 4.320. Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que é prevista no instrumento convocatório, deverá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Inciso 2. Seguro-garantia. Inciso 3. Fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia que se refere ao caput deste artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimento de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor contratado. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e quando em dinheiro atualizada monetariamente. Parágrafo 5º. Nos casos dos contratos que importem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado fica depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Artigo 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quando aos relativos. Inciso 1. Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração, e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Inciso 2. A prestação de serviços a ser executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Inciso 4. Ao aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de 48 meses, após o início da vigência do contrato. Inciso 5. As hipóteses previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Parágrafo 1º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo. Inciso 1. Alteração do projeto ou especificações pela administração. Inciso 2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Inciso 3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da administração. Inciso 4.
aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei. Inciso 5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. Inciso 6. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos, de que resulte diretamente impedimento ou retardamento da execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Parágrafo 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Parágrafo 3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e devidamente justificado, e mediante autorização da autoridade superior, o prazo em que trata o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de: inciso 1. Modificá-los unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Inciso 2. Rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. Inciso 3. Fiscalizar-lhes a execução. Inciso 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Inciso 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstruir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Seção 2 da formalização dos contratos. Artigo 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão um arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5%, do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alínea A, desta lei, feitas em regime de adiantamento. Artigo 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa e da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei.
Artigo 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais, em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho e despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Parágrafo 1º. A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. Parágrafo 2º. Em carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis, aplica-se no que couber ou disposto no artigo 55 desta lei. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 desta lei e demais normas gerais no que couber. Inciso 1. Aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que o poder público seja locatário e os demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Inciso 2. Aos contratos em que a administração for parte, como usuária do serviço público. Parágrafo 4º. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prévia neste artigo, a critério da administração, e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, nos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Artigo 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório, e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento de emolumentos devidos. Artigo 64. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Parágrafo 2º. É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando os preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 desta lei. Parágrafo 3º. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Seção 3 da alteração dos contratos. Artigo 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1. Unilateralmente pela administração. Alínea A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Alínea B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Inciso 2. Por acordo das partes. Alínea A. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. Alínea B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Alínea C. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação,
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. A linha D, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alha econômica extraordinária e extracontratual. Parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento até o limite de 50% para seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior salvo. Inciso 2. As supressões resultantes do acordo celebrado entre os contratantes. Parágrafo 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para as obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens e serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, estes deverão ser pagos pela administração, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Parágrafo 8º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrente das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração do aditamento. Seção 4 da execução dos contratos. Artigo 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2º e no inciso 2º do artigo 5º e do artigo 3º desta lei deverão cumprir durante todo o período de execução do contrato a reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à sua atribuição. Parágrafo 1º. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Parágrafo 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Artigo 68. O contrato deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados. Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Artigo 72. O contratado da execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido, em cada caso pela administração. Artigo 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido. Inciso 1. Em se tratando de obras e serviços. Alínea A. Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Alínea B. Definitivamente pelo servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta lei. Inciso 2. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos. Alínea A. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. Alínea B. Definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Parágrafo 1º. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e nos demais mediante recibo. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere a linha B, no inciso 1 deste artigo, não poderá ser superior a 90 dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos no edital. Parágrafo 4º. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrada ou procedida dentro do prazo fixados, reputar-se-á como realizados desde que comunicados à administração nos 15 dias anteriores à exaustão dos mesmos. Artigo 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos. Inciso 1. Gêneros perecíveis e alimentação preparada. Inciso 2. Serviços profissionais. Inciso 3. Obras e serviços de valor até o previsto no artigo 23, inciso 2, alínea A, desta lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. Artigo 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou do termo normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos
por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, correm por conta do contratado. Artigo 76. A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. Seção 5. Da inexecução e da rescisão dos contratos. Artigo 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Artigo 78. Constitui motivo para a rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Inciso 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Inciso 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Inciso 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Inciso 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Inciso 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem ou a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão, incorporação não admitidas no edital e no contrato. Inciso 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Inciso 8. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 desta lei. Inciso 9. A decretação de falência e a instauração de insolvência civil. Inciso 10. A dissolução da sociedade e o falecimento do contratado. Inciso 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Inciso 12. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a que está subordinado o contratante, e exaradas no processo administrativo, a que se refere o contrato. Inciso 13. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º do artigo 65 desta lei. Inciso 14. A suspensão e a execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetida suspensão que totalize o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação. Inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcela destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação. Inciso 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes e materiais naturais, especificadas no projeto. Inciso 17. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato. Inciso 18. Descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior.
Inciso 2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração. Inciso 3. Judicial nos termos da legislação. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Parágrafo 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 e 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução da garantia, inciso 2, e pagamentos devidos pela execução do contrato até a presente data da rescisão. Inciso 3. Pagamento de custo de tal desmobilização. Parágrafo 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontra, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessária à continuidade na forma do inciso 5 do artigo 58 desta lei. Inciso 3. Execução de garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Incisos 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 desse artigo fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. É permitido à administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente, ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Parágrafo 4º. A rescisão de que trata o inciso 4º do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. Capítulo 4 das sanções administrativas e da tutela judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64, parágrafo 2º desta lei, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Artigo 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei, ou visando a frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. Artigo 83. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus atores quando servidores públicos, além das sanções penais, a perda de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Artigo 84. Considera-se servidor público, para fins desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Parágrafo 1º. Equipara-se a servidor público, para os fins desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Parágrafo 2º. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão
administração direta, autárquica, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 85. As infrações penais previstas nesta lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e quaisquer outras entidades, sob seu controle direto ou indireto. Seção 2 das sanções administrativas. Artigo 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Parágrafo 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nessa lei. Parágrafo 2º. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado. Parágrafo 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, seja à administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao seu contratado as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Inciso 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá ao contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2º. As sanções previstas no inciso 1, 3, 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. A sanção estabelecida no inciso 4 deste artigo é de competência exclusiva do Ministro do Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Artigo 88. As sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas e aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, 1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de seus atos ilícitos praticados. Seção 3. Dos crimes e das penas. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contato com o poder público. Artigo 90. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente ou caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Artigo 91. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 92.
admitir, possibilitar ou dar causa a quaisquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação e nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica e sua exigibilidade, observando o disposto no artigo 121 desta lei. Pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 94. Defasar sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo, pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Artigo 95. Afastar a procura, afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude e oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão de vantagem oferecida. Artigo 96. Fraudar em prejuízo à fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente. 1. Elevando arbitrariamente os preços. 2. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 3. Entregando uma mercadoria por outra. 4. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria oferecida. 5. Tornando, por qualquer modo, injustamente mais onerosa a proposta ou execução do contrato. Pena, detenção de 3 a 6 anos e multa. Artigo 97. Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a administração. Artigo 98. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 99. A pena de multa combinada nos artigos 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença, recalculada em índice percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Parágrafo 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2%, nem superiores a 5%, no valor do contrato licitado, ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Parágrafo 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. Seção 4 do Processo e do Procedimento Judicial. Artigo 100. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promover. Artigo 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante por 2 testemunhas. Artigo 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem os magistrados, os membros dos tribunais ou conselhos de contas, ou os titulares dos órgãos integrantes no sistema de controle interno de qualquer dos poderes, verificarem a existência dos crimes definidos nesta lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 29 e 30 do Código de Processo Penal. Artigo 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita,
contando da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas e tiver um número não superior a 5, indicar as demais provas para que pretenda produzir. Artigo 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á sucessivamente o prazo de 5 dias a cada parte para alegações finais. Artigo 106. Decorrido este prazo e concluso os autos dentro de 24 horas, terá o juiz 10 dias para proferir a sentença. Artigo 107. Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 dias. Artigo 108. Do processo e julgamento das infrações penais definidas nesta lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhe digam respeito, aplicar-se-á subsidiariamente o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Capítulo 5 dos recursos administrativos. Artigo 109. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso 1. Recurso no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação, do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: alínea A. Habilitação ou inabilitação do licitante. Alínea B. Julgamento das propostas. Alínea C. Anulação ou revogação da licitação. Alínea D. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Alínea E. Rescisão do contrato a que se refere o inciso 1 do artigo 79 desta lei. Alínea F. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Inciso 2. Representação no prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. Inciso 3. Pedido de reconsideração de decisão de ministro do Estado ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso, na hipótese do parágrafo 4º, artigo 87 desta lei, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato. Parágrafo 1º. A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas A, B, C e E, deste artigo, excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no inciso 3, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos na alínea A e B, se presentes os pressupostos dos licitantes, no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. Parágrafo 2º. O recurso previsto nas alíneas A e B do inciso 1 deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. Parágrafo 3º. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 4º. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 dias úteis, contado recebendo recurso sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. Parágrafo 6º. Em se tratando de licitação efetuadas na modalidade de carta-convite, os prazos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e no parágrafo 3º deste artigo serão de 2 dias úteis. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nessa lei, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente dispostos em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam em vence os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou entidade. Artigo 111. A administração só poderá contratar, pagar, premiar, receber projeto ou serviço técnico especializado, desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. Parágrafo único.
Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Artigo 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. Parágrafo 1º. Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados. Parágrafo 2º. É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato. Artigo 113. O contrato das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados na administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno previsto. Parágrafo 1º. Qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para o exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação, já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desses exames, lhes forem determinadas. Artigo 114. O sistema instituído nesta lei não impede a pré-qualificação dos licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Parágrafo 1º. A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. Parágrafo 2º. Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei, relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e análise de documentação. Artigo 115. Os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais, a serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial. Artigo 116. Aplicam-se as disposições nesta lei, no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, celebrados por órgãos e entidades da administração. Parágrafo 1º. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Identificação do objeto a ser executado. Inciso 2. Metas a serem atingidas. Inciso 3. Etapas ou fases de execução. Inciso 4. Plano de aplicação dos recursos financeiros. Inciso 5. Cronograma de desembolso. Inciso 6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Inciso 7. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo seu custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Parágrafo 2º. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Parágrafo 3º. As parcelas do convênio
serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes. Inciso 1. Quando não tiver havido comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma de legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da administração pública. Inciso 2. Quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração pública, nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio ou no inadimplemento do executor, com relação a outras cláusulas conveniadas básicas. Inciso 3. Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe e passador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. Parágrafo 4. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verifica-se em prazos menores que 1 mês. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Parágrafo 6º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas, das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Artigo 117. As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta lei, e no que couber, nas 3 esferas administrativas. Artigo 118. Os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades de administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. Artigo 119. A sociedade de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios, devidamente publicados, ficando sujeitos às disposições desta lei. Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo no âmbito da administração pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades, entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. Artigo 120. Os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado no período. Artigo 121. O disposto nesta lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no artigo 57 e nos parágrafos 1, 2, 8 do artigo 65, no inciso 15 do artigo 78, bem assim o disposto no caput do artigo 5º, com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de 90 dias contados da vigência desta lei, separadamente para obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei de 8.666. Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto 9.760, com suas alterações e os relativos a operações de crédito interno e externo, celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional, continuam regidos pela lei pertinente, aplicando-se esta lei no que couber. Artigo 122.
Nas concessões de linhas aéreas, observa-se procedimento licitatório específico a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica. Artigo 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta lei, na forma de regulamentação específica. Artigo 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos nessa lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. Parágrafo único. As exigências contidas no inciso 2 a 4 do parágrafo 2º do artigo 7º serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços, com execução prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da administração pública concedente. Artigo 125. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 126. Revogam as disposições em contrário.